Replantar uma orquídea no momento errado atrasa todo o seu desenvolvimento. Pode plantar no verão ou no inverno? Tem alguma forma de identificar o momento certo? O momento certo de plantar uma orquídea faz toda a diferença. Não interrompe o seu desenvolvimento. Ela continua crescendo e evoluindo. Já a orquídea que você planta no momento inadequado, ela não se desenvolve direito. É como se tomasse um banho de água fria. Ela para. Aí você vê aquela planta que estava linda sem se desenvolver e isso desagrada bastante, claro. Então, para que isso não aconteça, para que ela pegue bem no substrato e continue se desenvolvendo e que dê certo o seu replante, eu vou passar aqui algumas dicas que eu uso e que são dicas super valiosas, muito importantes nesse momento. O momento certo, ele existe, mas também tem uma exceção. Se uma planta, por exemplo, precisa ser replantada urgentemente por conta do substrato, uma planta debilitada com as raízes apodrecidas, você quer recuperar essa planta, então não tem jeito, tem que ser feito de imediato. Então, nesse caso, você deve replantar sim. Mesma coisa se a orquídea está com flores. Não é recomendado você fazer o replante de uma orquídea com flores, mas se você precisa fazer para poder salvar essa orquídea, não tem jeito, tem que fazer com as flores. É claro, são pequenas exceções. Essas orquídeas que eu tenho aqui são orquídeas que eu comprei para recuperar. Eram orquídeas que estavam deficientes e precisavam de ajuda imediata. Então eu trouxe elas para casa e consegui recuperar todas elas. Dentre todas essas plantas, a única que eu não preciso fazer o replante, porque eu já fiz há um tempo atrás, é aquela última lá atrás, essa Phalaenopsis ali. Por que eu quero fazer o replante? Essa aqui, por exemplo, ela está aqui, ó, no chip de coco. Já está todo degradado. Eu consigo ver graças ao vaso de plástico. Está todo perfuradinho para ter uma melhor aeração dentro do substrato. Mas no momento que eu trouxe a planta, eu não fiz o replante, porque não era o momento certo. A planta estava mal, mas não era uma situação de urgência. Ela estava mal porque não estava sendo bem regada. Então eu vi que era isso e deixei. Então essa aqui eu vou fazer o replante hoje. A gente está no inverno, não é um momento ideal para você fazer replante de orquídeas e nem no pleno verão. São momentos que você tem que descartar. O problema não é a estação do ano. O problema é se está com temperaturas extremas. Se está fazendo muito frio ou se está fazendo muito calor. O problema são as temperaturas. Então, se a planta está se desenvolvendo bem, normalmente, as temperaturas estão amenas e ela está dando sinal de que pode ser replantada, nesse caso, pode-se fazer, tá? Porque você não vai esperar uma outra oportunidade. Então eu já vou explicar para você quais são esses sinais. Com exceção daquela lá, eu estou esperando o momento certo de todas essas aqui para fazer o replante. Essa orquídea veio no chip de coco, com as folhas quebradas, que ela já abortou, já caiu. Sobrou uma só, sobrou essa aqui ainda, que eu cortei a pontinha assim, que ela estava toda esfiapada. Mas não era o momento certo de fazer o replante, porque ela não estava dando esses sinais. Embora tenha alguns sinais favoráveis, não é ainda o momento certo, porque ela está emitindo flores e a planta está com muitas raízes. Precisa de ser trocada de vaso, de preferência um vaso um pouco maior. Vou esperar primeiro cair todas as suas flores, aí depois eu vou fazer o replante dessa aqui. Essa Cherry Baby, ela também não está emitindo sinais e o substrato, que é de esfagno, está bom, ele não está se degradando ainda. Vou esperar mais um pouco. Eu quero trocar para o substrato de carvão, que é o que eu mais gosto. Cada pessoa tem que ver qual é o substrato melhor para ela. Casca de pinos com carvão é ótimo também, eu gosto muito. Mas com carvão, na composição, faz a diferença. Então, quando não replantar? Quando a planta está parada, porque tem aquele momento que ela para, em locais muito frios, a gente chama de dormência. Nada acontece, não brota, se não vê nada. Ela está parada, tem gente que se preocupa achando que adoeceu. Mas é normal isso acontecer. Por que essa
é a única orquídea de todas as que eu tenho aqui que pode ser replantada e que deve ser replantada. Depois de bastante tempo parada, sem mostrar nenhum sinal, ela finalmente começou a emitir alguns brotinhos. Aqui, ó, você pode ver um brotinho aqui na ponta, tá vendo a raiz? Tá brotando na ponta. Aqui dentro do vaso eu já tenho uma outra raiz que começou a crescer ali, brotar na pontinha. E aqui eu tenho uma outra raiz pelo tipo que eu estou vendo aqui. Não é uma haste floral, não é. Ela tem aquela cabecinha da raiz ali. Então esse é o momento certo, tá? Só para você ver. O replante tem que ser feito quando a orquídea está começando a soltar seus primeiros brotinhos. Quando estiver soltando seus primeiros brotinhos, como você está vendo aqui nessa orquídea que eu estou mostrando, é o momento certo. Você tem que ficar atento a essas manifestações da planta. Você já sabe que pode replantar. Plantando assim, você está plantando da forma mais correta possível. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe aquele likezinho especial que faz toda a diferença.